Em 1947, um jovem pastor beduíno lançou uma pedra em uma caverna próxima ao Mar Morto e ouviu o som de algo se quebrando. Ao entrar para investigar, encontrou antigos jarros de argila contendo pergaminhos de couro cuidadosamente envoltos em linho. Esses manuscritos viriam a ser reconhecidos como a mais importante descoberta arqueológica do século XX. Os manuscritos do Mar Morto, os mais antigos textos bíblicos conhecidos, com mais de 2000 anos. Ao longo de 70 anos, estudiosos dedicaram-se intensamente à análise desses documentos. Debateram suas origens, tentaram identificar seus autores e formularam teorias sobre o contexto em que foram produzidos. Examinaram estilos de escrita, compararam características linguísticas e analisaram o aspecto físico dos pergaminhos, como cor, textura e espessura. Utilizaram todos os métodos disponíveis na arqueologia tradicional e na crítica textual para compreender a procedência desses manuscritos e seu significado histórico e religioso. O consenso que emergiu moldou profundamente a forma como se interpretam esses textos, como se compreende o judaísmo antigo e como se entende o desenvolvimento inicial do cristianismo. Os manuscritos do Mar Morto consistem em aproximadamente 25 mil fragmentos, representando cerca de 1000 manuscritos diferentes. Foram descobertos em 11 cavernas na região de Qumran entre 1947 e 1956. Incluem as mais antigas cópias conhecidas de livros bíblicos, além de textos religiosos sectários, regras comunitárias, hinos, orações e comentários. Datam aproximadamente de 250 a.C. até 68 d.C., abrangendo um período crucial da história judaica e do surgimento do cristianismo. Apesar de estarem relativamente bem preservados devido ao clima árido do deserto e ao fato de terem sido armazenados em jarros selados, décadas de manuseio, estudo e exposição tornaram os fragmentos extremamente frágeis. Muitos são tão pequenos e danificados que mal podem ser lidos. Além disso, por serem considerados textos sagrados por diversas tradições religiosas, qualquer tipo de análise destrutiva sempre foi proibida. O desafio enfrentado pelos estudiosos era imenso. Reconstruir textos a partir de milhares de fragmentos minúsculos, sem títulos, numeração ou ordem definida, era comparável a montar inúmeros quebra-cabeças incompletos misturados entre si. Para isso, dependiam de análises de caligrafia, características físicas do pergaminho e conexões textuais. Contudo, erros nesse processo poderiam gerar interpretações equivocadas, atribuir ideias inexistentes a autores antigos ou até criar textos que nunca existiram. Dessa longa investigação, surgiu a teoria dominante de que os manuscritos pertenciam aos essênios, uma seita judaica descrita por autores antigos. Segundo essa hipótese, os essênios viveriam em uma comunidade isolada em Qumran, seguindo regras rigorosas de pureza e copiando textos sagrados. Durante a revolta judaica contra Roma, por volta do ano 68, teriam escondido sua biblioteca nas cavernas próximas. Essa teoria explicava diversos aspectos dos manuscritos, como textos sectários, calendários distintos e escritos apocalípticos. No entanto, apresentava inconsistências, variações significativas entre textos, diferentes estilos de escrita, qualidade desigual dos pergaminhos e evidências de que alguns manuscritos eram anteriores ao assentamento de Qumran. Além disso, a diversidade de conteúdos levantava dúvidas sobre a ideia de uma única comunidade responsável por toda a coleção. Uma mudança decisiva ocorreu em 2012, quando o biólogo molecular Oded Rechavi, em conversa com o estudioso bíblico Noam Mizrahi, levantou uma questão simples: do que eram feitos os pergaminhos? Ao ouvir que eram de pele animal, percebeu que continham DNA. Essa observação abriu caminho para uma abordagem completamente nova. Em 2020, uma equipe multidisciplinar conseguiu, pela primeira vez, extrair e sequenciar DNA antigo dos próprios pergaminhos.
Como não era permitido danificar os textos, os pesquisadores desenvolveram uma técnica engenhosa. Coletaram partículas microscópicas de poeira acumuladas ao longo de décadas, contendo colágeno e material genético, principalmente em áreas sem escrita. O processo foi extremamente rigoroso. O DNA antigo estava degradado, fragmentado e potencialmente contaminado por material genético moderno. Para garantir a autenticidade, os cientistas trabalharam em laboratórios especializados, com controle rigoroso de contaminação, uso de equipamentos esterilizados e protocolos detalhados. Analisaram DNA mitocondrial, mais abundante, e DNA nuclear, mais informativo. Os resultados foram surpreendentes. A maioria dos pergaminhos era feita de pele de ovelha, comum na região. Entretanto, alguns eram feitos de pele bovina. Esse detalhe teve enorme impacto, pois bovinos não poderiam ser criados no ambiente árido de Qumran, que carece de água e pastagens adequadas. Isso demonstrou que parte dos manuscritos veio de regiões mais férteis fora do deserto. Além disso, a análise genética permitiu identificar relações entre fragmentos, determinando quais pertenciam ao mesmo manuscrito com maior precisão. Também revelou que certos textos existiam em múltiplas versões independentes. Um exemplo importante foi o livro de Jeremias, encontrado em versões distintas, associadas a diferentes tipos de pergaminho, indicando origens geográficas diversas e tradições textuais independentes. Outros estudos mostraram que textos como os Cânticos do Sacrifício do Sábado foram copiados várias vezes por diferentes comunidades. A diversidade genética dos pergaminhos confirmou que a coleção não foi produzida por um único grupo isolado, mas reunida a partir de múltiplas origens. Essa evidência levou a uma nova interpretação. Os manuscritos podem ter sido depositados nas cavernas como uma genizá, um local de armazenamento de textos sagrados que não podiam ser destruídos. Durante conflitos como o cerco romano a Jerusalém, refugiados poderiam ter levado textos para essas cavernas, contribuindo para a diversidade da coleção. Essa nova visão explica melhor a variedade de conteúdos, estilos e materiais, revelando um panorama amplo e dinâmico da vida religiosa judaica no período do Segundo Templo. Mostra que havia múltiplas tradições, interpretações e práticas coexistindo. A análise genética também demonstrou que o texto bíblico não era uniforme naquela época. Existiam diferentes versões em circulação, refletindo um processo contínuo de transmissão e formação do cânone. Isso tem implicações profundas para a compreensão do judaísmo e do cristianismo primitivo. Mais do que resolver um enigma arqueológico, o estudo ilustra o poder da interdisciplinaridade. A biologia molecular permitiu responder questões que métodos tradicionais não conseguiam esclarecer. Ao combinar ciência e humanidades, foi possível revelar uma história mais complexa e rica. Hoje, os manuscritos do Mar Morto são entendidos não como a produção de uma única comunidade, mas como um testemunho da diversidade e vitalidade do pensamento religioso judaico há 2000 anos. Eles preservam múltiplas vozes, tradições e perspectivas. Essa compreensão só foi possível porque os cientistas aprenderam a ler não apenas o texto escrito, mas também o DNA presente nas peles que o conservaram ao longo dos séculos. Uma história silenciosa que aguardou milênios para ser finalmente revelada. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.